Ele é bom, Ele é bom, e sempre a misericórdia dEle nos dá essa oportunidade. Primeira Epístola de João, capítulo 3, abra suas Bíblias comigo, por favor. Nós vamos ler. Eu gostaria que você, logo após, permanecesse com ela aberta. Vamos passear um pouquinho nesse texto. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Primeira João, capítulo 3, versículos 1 ao 10, nos diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Uma vida de pureza e santidade começa com Deus e não com o homem. Somos desafiados a andar na contramão do mundo, a andar em santidade constantemente. Por exemplo, não faz sentido você procurar um médico e ele te dar uma orientação jurídica. Assim como não faz sentido você procurar um advogado e ele te ensinar como construir uma casa. Muito menos você procurar um engenheiro e ele te orientar como preparar o seu alimento. Para tudo o que nós procuramos fazer, precisa-se ter coerência, precisa fazer sentido. Assim também, desta mesma forma, a nossa vida como filhos de Deus precisa ter coerência com o Deus que nós servimos. Porque o nosso relacionamento de vivência com o Pai tem que ser de revelar o Filho. Você, como filho de Deus, tem que ter a demonstração de estar revelando este Deus constantemente. Todo filho traz os traços do pai. Todos os filhos trazem os traços dos seus pais, eles demonstram, porque esses traços trazem um certo modo de ser, o comportamento, a aparência física, muitas vezes. Alguns nem sempre têm aparência física, mas todo o seu comportamento tem relação com a pessoa do seu pai. E isto, para nós que servimos o Pai Celestial, também precisa ter. A nossa vida, o nosso andar como filhos de Deus, precisa
ter e revelar este mesmo Deus que nós chamamos de Pai. Não somos quem nós dizemos que somos. Nós somos o que o nosso comportamento revela a cada dia. E isso é uma verdade absoluta, queridos. Porque nós podemos dizer, eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou santo, mas o que dizem ao meu respeito? As pessoas que me conhecem, o que a minha esposa pode dizer ao meu respeito? O que os meus filhos podem dizer ao meu respeito? Porque eles passam muito mais tempo comigo do que os irmãos que aqui estão. Da mesma forma, todos vocês podem fazer a mesma pergunta para si mesmo. Você é quem você diz que é? Ou será que nós somos quem realmente nós representamos? Quem as pessoas que nos conhecem veem que somos? Quem nós de fato demonstramos a nossa maneira de ver? O texto lido começa dizendo uma declaração do apóstolo Paulo. Ele chama a atenção aqui, no começo do texto, dizendo assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E ele vai trazendo essa, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Esse de fato é um amor para ser admirado constantemente. Nós precisamos nos espantar com este amor. Porque como pode, sendo nós inimigos de Deus, sendo nós pecadores, sendo nós tão falhos, Deus nos chamar de filho? E isso é um fato que nós devemos nos admirar, sim. Nós precisamos ficar admirados. E João fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E que amor é esse? Sermos chamados filhos de Deus. Que maravilha! Quando nós olhamos para esse amor, é o amor aquele que dá ao que recebe. Esse amor de Deus é isso. Ele é aquele que dá o amor. E Ele nos liga a Ele. Nós que recebemos, somos ligados a esse Deus. E nós precisamos sim, constantemente, ficarmos admirados. A tal ponto de o nosso andar constantemente revelar este Deus que nos amou com este amor. O nosso comportamento, o nosso falar, nossa maneira de fazer negócio, nossa maneira de falar com as pessoas, cada atitude nossa deve revelar este Pai que nos amou. Ele nos amou com um amor que é incomparável. A expressão é grande o amor do Pai não significa meramente a magnitude. Ela aponta para uma peculiaridade desse amor. Que peculiaridade é essa? Chamar a nós, inimigos de Deus, de seus filhos, nós que somos pessoas degeneradas, imaculadas, disso somente um amor incomparável, como é o amor de Deus, é que é para ser verdadeiramente admirado. Quando João está chamando a atenção aqui, é algo que realmente para nós tem que ser extraordinário. O texto lido, nós precisamos, quando nós lemos os textos bíblicos, tem momentos que você lê a Bíblia corriqueiramente, você vai lendo ela constantemente, lê como um livro comum, a gente vai lendo, e muitos têm esse hábito. E como nós estamos fazendo às vezes uma leitura corrida da Bíblia, eu vou ler a Bíblia o ano todo, nós fazemos assim. Mas tem momentos que você precisa parar e voltar em cada palavra, em voltar em cada vírgula, respeitar as vírgulas, a pontuação, e perceber o que o texto realmente está falando. E quando nós paramos neste versículo, nós percebemos que estamos falando de um amor que não se compara a nenhum amor do mundo. Que não se compara nem com o amor de mãe, nem com o amor de pai, não se compara com o amor comum. Este amor é o amor que pegou aqueles que não mereciam e deu para ele a condição de se tornar merecedores. Você pegou aquele que era inimigo e deu para ele, agora colocou ele numa posição de filho, de herdeiro, de co-herdeiro. Imagine você, por exemplo, sofrer um furto na sua casa. E de repente você vê aquela pessoa, encontra a pessoa, você descobre quem foi, e você pega ele e fala assim: agora você fará parte do meu testamento. Você será meu filho, vou colocar você como herdeiro das minhas coisas. É lógico que para nossa mente humana pensar isso vai ser uma loucura, não faz sentido algum isso. Não faz sentido.
Agora imagine o amor de Deus. Deus pegou a mim e a você, indignos e merecedores, inimigos de Deus, e nos fez filhos de Deus. E isto é motivo, sim, de nós ficarmos admirados, e nesta manhã glorificar o nome deste que nos amou e nos deu a condição de sermos filhos de Deus. Aleluia. Você hoje é filho de Deus. E olha que maravilha que João fala, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Há uma exclamação aqui, de fato nós somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos de Deus? Porque nós somos aqueles que recebemos o Filho de Deus como nosso Salvador. Nós recebemos e foi cantado aqui, declarado, ó quão lindo este nome é. O nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus que nós estamos aqui. Aleluia. É por causa do nome de Jesus que você é filho de Deus. Aleluia. Hernandes Dias Lopes diz assim: como filhos de Deus somos conhecidos no céu, mas desconhecidos na terra. Somos amados por Deus, mas odiados pelo mundo, porque o mundo não conheceu a Deus e também não conhece seus filhos. Olha o texto no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Amados, agora somos filhos de Deus. O mundo nos rejeita, o mundo não nos conhece como filhos de Deus. Muitas vezes nós somos zombados, nós somos escarnecidos pela nossa fé. Quem de nós nunca passou por afronta por causa da sua fé? É interessante que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, tudo se fala de respeito, de respeito ao próximo, de atitude, de tomar cuidado com as coisas, mas você vê que as críticas contra a fé cristã, a fé genuína, a fé verdadeira cristã, ela é muito acirrada, e parece que ela não é digna de respeito. Mas por que acontece isso? E como eu fico muito feliz com o posicionamento do pastor Paulo aqui com respeito a isso, que é o fato de que Deus não precisa de ninguém que defenda Ele. Às vezes nós estamos aqui defendendo a pessoa de Deus, não, agora nós vamos ser contra esses aí, eles tornar nossos inimigos, porque eles estão falando contra Deus, estão zombando de Deus, estão rindo de Deus. Não, Deus não precisa de defesa, e essa é uma verdade. Mas quando essas coisas acontecem, nós temos que perceber, porque é o que o texto está dizendo, o mundo não conheceu a Deus. O mundo não sabe quem é este Deus que nós servimos. Então eles também não sabem que nós somos filhos de Deus. E é bem comum você ouvir por aí, né? As pessoas dizerem para o mundo, eu também sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Ou aquela velha máxima lá que se diz, todas as religiões nos levam a Deus. Não. A Bíblia não diz, isso não é uma verdade. A Bíblia diz que Jesus veio para os que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, foram feitos filhos de Deus. Você recebeu Jesus? Então louve a esse Jesus, porque você é filho de Deus. Aleluia. Nós somos filhos de Deus porque recebemos Jesus como nosso Salvador. Há mais um ponto que João destaca aqui. Quando nós olhamos para a filiação, como olhando da filiação no tempo presente, né? Quando nós olhamos para esse fato de sermos feitos filhos de Deus no tempo presente. Amados, agora somos filhos de Deus. É agora, é nesse instante. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por criação. Somos filhos de Deus por adoção, somos filhos de Deus por geração. Devemos viver como filhos de Deus. Devemos nos apropriar dessa filiação. Devemos viver como filhos de Deus. O Deus poderoso, o Deus que está acima de tudo, o Criador do universo. Nós somos sim filhos desse Deus.
E devemos nos apropriar disso e declarar no nosso modo de viver a diferença em relação ao mundo. Porque não vivemos como cristãos e não somos crentes apenas dentro da igreja. Não é só aqui. E também nós não somos perfeitos porque o nosso comportamento externo, onde as pessoas nos veem, é sempre de perfeição. Por isso nós chamamos de religiosidade. As igrejas estão abarrotadas de muitos religiosos que querem mostrar suas perfeições. Mas é bonito quando nós chegamos diante desse Deus e como pai, porque quando você é filho e você está dentro da casa, você faz as coisas erradas e você não tem como esconder do pai, né? Aí o pai está vendo, ele sabe que você está fazendo errado, você não tem como falar. Agora, nós fazemos isso para o mundo, não tem como falar, pai, ó, eu não errei. Não, o pai viu, ele sabe que você errou. E nós, como filhos de Deus, não podemos também esconder dele, sabemos disso. Mas é engraçado que todos nós temos a sensação de que nós escondemos as coisas de Deus, né? Todos nós temos essa atitude de que achar que Deus não está vendo aquilo ali e tal, e que depois eu cheguei na igreja aqui, ó Senhor, eu estou aqui, me arrependo do meu pecado. Será que ele não sabe? Aí ele está esperando o quê? Que você chega lá e fala assim, pai, errei. Pai, eu sou imperfeito, pai. Porque essa demonstração da nossa convivência com Deus, ela é de fundamental importância, querido. Porque demonstrarmos Deus não é demonstrarmos uma falsa religiosidade. Não é o exterior nosso, não é a nossa vestimenta, ou o andar com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo, ou como alguns acredito que a roupa que veste, que demonstra a santidade, ou o cabelo que não é cortado, ou coisas desse tipo. Tudo isso são falsa religiosidade. Mas é o momento de se assegurar em Deus, em qualquer circunstância. Sempre nós temos que ter em mente que Deus sabe quem você é na hora que você está deitado na sua cama. Na hora em que você está pensando nas coisas. Quando você está sozinho, trabalhando ou fazendo alguma coisa, Deus sabe quem você é nesta hora. Nas coisas que passam pela nossa mente. E isso, todos nós somos iguais, né? De alguma forma, às vezes estamos desejando alguma coisa, às vezes estamos sonhando com algum projeto, alguma coisa da nossa vida. E às vezes aquilo, existe algum sentimento de injustiça e nós queremos colocar aquilo como algo certo e tentamos achar um meio para justificar aquelas coisas. E Deus sabe. E aí nós, pelo Espírito Santo, vem em nosso coração e nós pensamos, Senhor, aqui está. É interessante que, como o pastor Otamir já falou aqui, a oração, né? Orar é de fundamental importância, querido. Nós precisamos orar constantemente, porque orar é relacionamento com Deus. Orar é contato com o Pai. O filho tem que ter relacionamento com o Pai. Falarmos que somos filhos de Deus, mas nós não falamos que o nosso Pai, nós somos um filho rebelde. Um filho que se distancia, um filho que não tem relacionamento com Ele. Filhos de Deus aqui, não é simplesmente um título, mas é um fato concreto. Nós somos filhos de Deus. E precisamos viver esse momento de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Nós precisamos também destacar aqui o fato de olhar para esse ponto de filiação no passado também. Olha o que diz um pouquinho antes. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. É lá no passado. O filho volta, você vê essa filiação. Foi no Calvário, lá no passado, lá na morte de Cristo, que nós alcançamos o direito dessa filiação. O mesmo João no Evangelho, lá no capítulo 1, eu cito o versículo que eu já falei com os irmãos, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, esse lado de nós tomarmos esse direito, nós entendemos que só há duas maneiras de você tornar-se filho. As duas maneiras de você ser filho: ou você nasce dentro daquela família, ou você é adotado por aquela família. Não tem outra maneira de você ser considerado filho.
O Pai nos concedeu esse amor. Ele nos adotou. Mas não só nos adotou, mas Ele nos conciliou, e nessa conciliação Ele nos regenerou. Ele mudou a nossa maneira de pensar, nossa atitude de pecado. E Ele fez-nos uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora sim, o ser filho de Deus está muito além do simplesmente fato de que você está longe. Há um terceiro ponto de vista aqui, que é uma filiação no futuro. Olha o que o texto diz, versículos 2, a parte B. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. John Stott diz assim, que a nossa filiação, embora real, ainda não é visível, pois o que somos não é percebido pelo mundo. E o que seremos ainda não aparece para nós. Então, o mundo não percebe que verdadeiramente nós somos uma nova criatura em Deus. Mas o que seremos ainda não é percebido para nós ainda, porque nós seremos muito mais do que isso. Então nós estamos nesse fato de há uma esperança de que quando Cristo vier, isto, quem verdadeiramente nós somos, irá se manifestar e seremos como Ele é. Há essa expectativa, será que ela toma conta do nosso coração como filho de Deus? Será que nós deitamos, dormimos e pensamos, Senhor, se esta noite for o momento do soar da trombeta, que eu esteja preparado, Senhor. E quando você levanta, Senhor, obrigado por mais uma noite, um dia que se inicia. Mas se for nesse dia, Senhor, que eu esteja preparado. Será que isso é um anseio que consome a nossa vida como servos de Deus? Ou será que nós estamos simplesmente querendo grandes conquistas nesse mundo? Queridos, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos viver uma vida que revele a Deus. Este ser semelhante a Ele é uma mensagem escatológica do versículo 3. João diz, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Continuação do versículo 3. E aqui parece que há uma incoerência, né, no texto. Né? Purifique-se todo aquele que tem a esperança desta vinda, desse momento glorioso de sermos como Cristo. Precisamos nos purificar a nós mesmos e ser como Ele é, puro. Ser puro como Ele. Isso aqui parece algo impossível. Como é que eu vou ser puro como Jesus é puro? Como eu posso ser puro como Deus é puro? Esse versículo aqui é um daqueles textos que parece não fazer sentido algum, né? Porque nós sabemos que somos imperfeitos. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Nós somos imperfeitos. E como ser puro como Jesus? Como podemos ser puros? Jesus lá no Sermão da Montanha, no capítulo de número 6 lá de Mateus, para o versículo ele fala assim, mas sede perfeito como é perfeito vosso Pai que está no céu. Como ser perfeito como Deus? Isso parece que não faz sentido para nós. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós só vemos a nossa imperfeição. Como ser perfeito como Deus? Aí quando você vê o contexto, ele está falando do amor ao próximo. De fazer, de ajudar, de estender a mão. E quando nós nos esforçamos por fazer isso, nós nos tornamos perfeitos. Nós vamos nos aperfeiçoando mais. E aqui, nós tornamos esse fato de ser puro como Jesus é puro. Não é que nós não pecamos mais, mas é que nós nos esforçamos de nos parecer o máximo com Jesus. De revelar o máximo a glória dele no nosso modo de viver. De mostrar, porque nós ainda não somos como ele é perfeito. Mas nós nos esforçamos para sermos puros como Jesus. Com o nosso modo de falar, com o nosso modo de agir, com o nosso comportamento, com os frutos do Espírito. Vivendo ele, fazendo eles valer a pena. Infelizmente as pessoas têm uma ideia de santidade voltada simplesmente para os dons ministeriais, para os dons que o Espírito Santo concede. As pessoas querem dons e quem tem mais dom parece ser mais espiritual.
Mas na verdade é mais espiritual quem tem os frutos do Espírito. Quem tem frutos do Espírito, esse é mais espiritual. Mas quem tem dons, esses aí fazem a obra de Deus. Mas nem sempre por não ter o fruto, você cumpre todo o propósito de revelar-se como filho de Deus, verdadeiramente. Esse purifique-se a si mesmo, quando sendo imperfeito, por essas duas perguntas vêm novamente. Como eu posso purificar a mim mesmo, sendo eu imperfeito? E como purificar-se como ele é puro? Se para mim já é difícil me purificar, agora, se é difícil para nós, né? Para mim já é difícil me purificar. Agora, imagine me purificar como ele é puro. Você percebe que o grau aqui, ele é mais acima. Aí não é que você chega, você atinge esse patamar, mas é que você se esforça por fazê-lo. O que Deus espera de nós não é a perfeição propriamente dita, mas é a sua posição de se esforçar para atingir essa posição. Senhor, aqui estou, Senhor. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser perfeito como o Senhor. E as pessoas que você mais admira, as pessoas que nós mais admiramos, as pessoas que mais nós vemos como aquelas pessoas mais santas. Nós sempre temos muitas pessoas, eu conheci muita gente assim, que você tinha, mas quando você vai conhecê-la na sua convivência, no tempo nós sabemos, todas elas também têm suas imperfeições. Todas elas têm seu erro. A única pessoa perfeita por completo é Jesus. E agora essa perfeição que nós buscamos, ela está relacionada com a pessoa de Jesus. Ela tem que estar ligada com Jesus. Perceba que o versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. De fato, quando você olha entre Jesus e pecado, não existe relação. Jesus e pecado são opostos, são contrastes perfeitos, jamais pode estar juntos. Por isso, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Agora percebe como ser puro como ele é? Permanecendo nele, permanecendo em Jesus. Eu sempre costumo dizer que essa questão da santidade está relacionada do nosso aproximar-se de Deus. A santidade, ela está relacionada com o quanto nós estamos próximos de Deus. Porque como Jesus não tem relação com o pecado, também quanto nós nos aproximamos de Jesus, estamos muito mais próximos da perfeição. Porque você está se distanciando do pecado. O pecado está longe, Jesus está no outro oposto. Quando você se aproxima de Jesus, automaticamente você se afasta do pecado. Quando você se aproxima do pecado, automaticamente você se afasta de Jesus. Porque não tem relacionamento de um com o outro. Então Cristo se manifestou para nos purificar do pecado. Aleluia, glória a Deus, é a obra dele que faz isso. Mas agora, quanto nós abraçamos isso? Quanto nós tomamos posse disso? Quanto nós cremos que ele fez isso por nós e nos esforçamos em nos aperfeiçoar para demonstrar a grandeza dele? Porque infelizmente nós estamos vivendo uma época em que as pessoas falam assim: Deus já fez tudo por mim, Deus é amor, ele é perfeito, então não importa o que eu faça, ele já fez tudo. De fato, você não pode fazer nada para ser salvo, mas também você não pode fazer nada que demonstre que você não é salvo. Porque tudo que você fizer que demonstra que você não é salvo é a realidade da vida que você tem, longe de Deus. Deus fez tudo, agora você segurou esse tudo e está vivendo uma vida de alguém que realmente revela a Deus. Esse é o mais importante. O pecado surge do não estar em Cristo. É impossível permanecer naquele que é justo e praticar a injustiça. É impossível permanecer naquele que é puro e praticar a impureza. É impossível permanecer naquele que é a luz e se encontrar nas trevas.
Somente quando você se aproxima de Jesus, você vive uma vida verdadeiramente santa diante dele. A visão de Cristo e o conhecimento de Cristo são incompatíveis com a vida de pecado. Então é claro que todos nós aqui somos pecadores e nós ainda pecamos. Mas o que é tratado aqui nesse texto é que o viver na prática do pecado, ou seja, o cristão não pode viver praticando ou vivendo o hábito do pecado constante na sua vida. Nós vamos sim pecar, mas toda vez que pecamos, o nosso pecado é seguido de arrependimento. Nós pecamos, nosso pecado segue-se de um reconhecimento: Senhor, eu estou aqui, eu sou imperfeito, Senhor, me perdoe. A vida do cristão, ela é pautada por esse ponto, mas nós não podemos jamais viver uma vida e falar assim: não importa, eu não preciso me arrepender, Deus já me perdoou de todo o pecado. É interessante que tudo fica ligado, né? A nossa santidade, o nosso viver em Cristo está ligado com a pessoa de Deus. Ou nós estamos vivendo, revelando Deus, ou nós estamos afastados e demonstrando que nós não temos nenhum relacionamento como filho de Deus. O pensamento aqui não é que o que é nascido de Deus jamais comete pecado, mas que ele não persiste no pecado, ele não permanece lá. Nós erramos sim, mas nós olhamos para aquilo e não queremos viver daquela forma. Nos arrependemos e nos voltamos, nós saímos daquele caminho. E aqui vamos, erramos de novo, nós voltamos. E vamos cada vez nos policiando e saindo, e cada vez mais nos aproximando de Deus. O grande perigo está em quando você vê o pecado, comete o pecado e permanece nele. Lembre-se, o pecado é liberado. É deliberado. O pecado deliberado é uma conspiração contra o amor do Pai, contra o sacrifício expiatório do Filho e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. Então o pecado que você comete de forma aberta, que você está vivendo nele, ele é justamente uma conspiração contra este amor do Pai, do qual ele nos amou. É uma conspiração contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é uma conspiração contra a obra do Espírito Santo que nos regenera. Viver no pecado. E é triste porque há muitos cristãos que vivem no pecado. Importante não é você ser um crente velho. Eu estou na igreja há tantos anos. Não, isso quer dizer nada. Muito tempo de igreja não declara para nós, não nos dá o direito de fazermos o que nós queremos. Nós precisamos viver nesse processo de santificação. E lembre-se, santificação da parte de Deus é um estado, ela é permanente. Deus é santo o tempo todo, ele não se santifica, mas da nossa parte é um processo. Nós nos santificamos cada dia um pouquinho mais, vamos nos santificando, vamos nos aperfeiçoando um pouquinho mais. Hoje eu sou santo, amanhã serei um pouco mais santo, e cada dia mais, e aí nós falhamos e voltamos de novo. Eu preciso me aperfeiçoar e vamos viver. Por quê? Porque ainda nós estamos nessa carne, nesse corpo corruptível, mas um dia seremos transformados. Aí sim, nesse dia nós seremos perfeitos como ele é perfeito, aleluia, e estaremos para sempre na glória com o Senhor. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. Olha o que diz o versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aqui mora uma verdade inegável. Não existe neutralidade nessa questão. O homem ou é filho de Deus ou é filho do diabo. A nossa ascendência ou ela é divina ou ela é diabólica. Não tem meio termo. E aí é o que a Bíblia está dizendo, eu não tenho como negar isso.
Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos do diabo. E isto é importante nós trazermos à memória. Hoje existem muitas igrejas para todos os gostos. Igrejas que são modeladas e formadas de acordo com a posição social, com a posição intelectual, com a posição, com os pensamentos doutrinários de cada pessoa. E há quem diga, glória a Deus por isso. Mas a verdade bíblica ela é uma só. Porque é muito fácil nós chegarmos aqui, o que nós vemos na maioria dessas igrejas, é nós pegarmos o primeiro versículo aqui e falar: veja com grande amor o Pai nos amou, nos fazermos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, e aí eu vou pegar os pontos aqui, você é filho de Deus, geração e tal, e falarmos somente sobre isso. Mas o contexto vai falando sobre um confronto que nós vivemos constante, de uma luta, e vai falar que nós somos ou filhos de Deus ou filhos do diabo. Que pratica quem pratica a justiça, que anda reto diante de Deus, é filho de Deus. E glória a Deus para aqueles que o são. Mas aqueles que não praticam a justiça, aqueles que fazem as obras que o diabo deseja, esses são filhos do diabo. Infelizmente, a Bíblia diz isso. Mas há pessoas que vão dizer: mas isso é muito pesado para se falar. Mas a verdade bíblica ela precisa ser dita. Por que acontecem essas coisas? Por que caminhando a passos largos para o inferno? Porque as verdades bíblicas têm sido ocultadas, porque as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus para simplesmente agradar a massa, para agradar a plateia. Mas queridos, se você para ser salvo precisa ouvir essa verdade e ficar com raiva de mim, porque estou falando para você, esta verdade será dita: ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. É o que está escrito na palavra de Deus. Precisamos viver isso, aleluia. É muito pesado, sim. Pode ser, para ser politicamente incorreto falarmos isso, mas a verdade da palavra de Deus ela precisa ser completa e mostrada de forma nua e crua, como está aqui, e vivida como nós precisamos viver como cristãos. Não precisamos e nem podemos massagear o ego humano. A verdade bíblica são distorcidas com a finalidade de ser politicamente correto, de não ser pesado para os ouvintes. Mas olha o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículos 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Não profetizamos em teu nome. Profetizar aqui é dom ou é fruto? É dom ou fruto do Espírito? É dom. Expulsar demônio é autoridade, né? E na sequência, não realizamos muito milagre. Dom, isso aqui, curar. É dom ou é fruto? É interessante que Jesus não nomeia aqui nenhum dos frutos do Espírito, mas ele nomeia os dons. E normalmente pessoas que têm dons espirituais, e nós estamos buscando dons espirituais aqui, o Congresso de Homens está pautado com esse tema: buscai os dons espirituais. E nós precisamos buscar esses dons. Mas normalmente a ideia dos dons espirituais está pautada em espiritualidade. E a espiritualidade ela está voltada nos frutos do Espírito. O que Jesus não contesta o ato propriamente dito, que eles fizeram. Vocês fizeram, tá bom. Não acredito no que vocês fizeram. Não, Jesus não contesta. Mas o que ele contesta, na verdade, mas a resposta de Jesus ela traz isso aqui um peso, irmãos. E esse é um dos textos que eu acho assim muito forte dentro da Bíblia, quando eu leio, e causa para mim um temor muito grande. É que Jesus diz aqui, quando ele fala assim: então eu lhes direi abertamente, claramente, de forma transparente para eles: nunca os conheci, afasta-se de mim, vós que praticais o mal. Perceba a profundidade. Jesus dizendo, ele não faz objeção aos milagres que eles realizaram, ele não faz a objeção ao fato deles terem expulsado o demônio, deles ter profetizado. Eles não fazem objeção nenhuma, mas ele diz para eles que nunca os conheci. Por isso nós podemos às vezes ficar maravilhados com pessoas que têm dons,
Mas primeiro, busque você ver se a pessoa verdadeiramente ela tem os frutos do Espírito, para que nisso ele revele verdadeiramente quem Jesus é. A maneira de conhecer os verdadeiros filhos de Deus é pela sua conduta moral. E a conduta moral ela está relacionada com os frutos do Espírito. Jesus disse no versículo 20 do capítulo 7 de Mateus: pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. E a árvore não é conhecida pelas folhas que ela tem ou pelo tronco, mas pelos frutos que ela dá. E que fruto nós estamos dando para o Senhor? Os filhos de Deus são conhecidos pela obediência, são conhecidos pelo amor e são conhecidos pela sua fé. E isso demonstra verdadeiramente a verdadeira fé. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E aqui, mais uma vez, não pratica o pecado, não é que você não peque, mas é que você não pega aquele, não vive naquele pecado de estimação e permanece pecando ali. Infelizmente há muitas pessoas aqui, talvez nos lares e em muitas igrejas, que vivem uma vida de pecado constante, estão distantes de Deus. Mas quem sou eu para julgar ou dizer alguma coisa? Apenas dizer para você o que a palavra diz para você. É o que você precisa fazer. Por mais que nós possamos orientar e instruir os irmãos, é você e Deus. Sou eu e Deus. Porque lá no final, queridos, há um texto de João que diz que vale o mundo que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E aí eu gosto de ler esse texto e pensar no fato de que nós temos a obrigação de evangelizar, sim, de ganhar muitas almas, mas lá no fundo porque a gente fala disso sobre as pessoas do mundo, ganhar o mundo no sentido de conquistar as coisas do mundo e ter grandezas, e aí perder a sua alma porque perdeu a salvação. Essa é a interpretação que a maioria de nós temos, né? Mas você pode ver por uma outra ótica também, de que vale você também evangelizar para o mundo todo, ganhar vidas e muitas almas também, e lá no final você perder a sua alma, você perder a sua salvação. Será que vale mesmo todo o esforço, tudo que se fez? O importante é que você se conserve no caminho, o seu andar seja perfeito diante de Deus, o seu andar seja puro diante do Senhor, revele a grandeza de Deus, que sejamos uma igreja que revele a perfeição de Deus nesse lugar. Pessoas imperfeitas sendo aperfeiçoados pela presença deste Deus perfeito presente, porque este Deus só se fará presente num lugar onde todos estejam quebrantados de suas limitações. Este Deus perfeito só se manifesta no meio de pecadores que queiram ser transformados, e nós estamos aqui, queremos sim ser transformados, somos imperfeitos, precisamos da perfeição deste Deus. Vamos nos humilhar diante desse Senhor e pedir: Senhor, faz-me mais perfeito diante de Ti, para a Tua glória, Senhor. Aperfeiçoa o meu falar, aperfeiçoa o meu modo de agir, aperfeiçoa, Senhor, o meu andar, aperfeiçoa, Senhor, todo o meu comportamento, o meu caráter, a minha personalidade, Senhor, aperfeiçoa em Ti, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Vamos nos humilhar diante desse Deus, queridos, porque Ele é perfeito, Ele está aqui, buscando corações sinceros diante dEle, para a glória e o louvor dEle. Sejamos, pois, estes que se humilham diante do Senhor, porque quando nós entendemos isso, a boa mão dEle vem, toca, transforma, leva-nos a uma perfeição do contato com Ele, aleluia. Glória seja dada ao nome deste Jesus. Glória a Deus. Os filhos de Deus andam como Cristo andou, praticam a justiça. Os filhos de Deus amam a Deus e amam aos irmãos. O versículo 10 diz assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão.
Os filhos de Deus creem que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou e que voltará. Já os filhos do diabo não praticam a justiça, não amam os irmãos. A falta de justiça e a falta de amor provam a falta de um novo nascimento. A epístola de João ela é pautada sempre essa questão do amor, né? Uma epístola chamada como epístola do amor, ela vai tratando justamente desse amar os irmãos. E ele diz, capítulo 2, se amarmos, dizemos que amamos a Deus, aborrecemos nossos irmãos, cometemos pecado. Como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos e não somos capazes de amar o nosso irmão? É bem certo que nós temos na nossa vida, no nosso modo de viver, no nosso convívio social, pessoas que são totalmente desagradáveis. Quem não tem uma pessoa no seu convívio que é desagradável? Tem pessoas que, como eu já ouvi um secretário municipal, em certa ocasião, dizia assim, ele contando que uma vez ele foi muito afrontado por um determinado personagem que trabalhava com ele. Ele falou assim, eu vou dar para você, eu vou colocar o seu nome, o nome de uma rua com o seu nome. Aí ele falou assim, você sabe que não pode fazer isso. Você só pode dar o nome de uma rua para quem morreu. Por isso mesmo. Para vocês entenderem como estava o comportamento, como ele gostava do camarada. Então, esse comportamento, nós temos isso, todos nós, queridos, não adianta. Quem de nós não vivemos essa vida? Mas o nosso andar com Deus, ele tem que estar pautado com o amor de Deus. E quando o amor de Deus está em nós, ele tem que estar nos levando a um convívio de perfeição. Como nós podemos olhar para o irmão, e o triste de falar isso é que, se eu estou falando para vocês, de vizinhos que não, amigos de trabalho, de faculdade, de escola, que não tratam bem, mas quando é os irmãos da igreja? E quando nós estamos aqui, no nosso convívio, e aí você tem... Eu, graças a Deus, não tenho ninguém que eu não gosto aqui, eu amo vocês todos, e é muito bom isso. Mas tem pessoas que têm, algumas que... Você já viveu aquela situação de você olhar para a pessoa e você não ir com a cara? Não fui com a cara daquele camarada. Andei para o Andreilson ali, não fui com a cara daquele barbudo ali. Será que nós fazemos... Isso é preconceito, né? Quando nós fazemos isso. Porque você está tirando um conceito antecipado. É um pré-conceito. Você antecipou o conceito a respeito da pessoa. Quando você faz isso, é o verdadeiro preconceito, né? Você não conviveu com ela. Quando nós temos isso, irmãos, e aí tem gente que é bom que a Bíblia ela fala de todos os lados, né? Mas a Bíblia fala que se possível for, tem de paz com todos. Quando se fala se possível for, é porque tem situações que não é possível. Tá bom, aí você pega. Mas quando nós falamos disso, eu pergunto para você, como você pode não amar aquele pelo qual Jesus morreu? Como você pode odiar aquele a qual Jesus ama? Como você pode desprezar aquele na qual Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue por eles? Como você pode não amar aquele a qual Deus verdadeiramente ama? É difícil, mas a sua oração precisa ser: Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Dá-me um coração como o teu, Senhor. Porque tu sabes que eu não consigo. Mas se o Senhor me der o teu coração em mim, eu serei capaz de amar. Porque Deus fez isso por você, meus queridos. Deus fez isso por mim. Deus nos amou quando não merecíamos. Vejam como é grande o amor com o qual o Pai nos amou. De sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus, somos filhos de Deus. Curve sua cabeça neste momento. Querido Deus, eu oro, Senhor, por estes teus filhos que aqui estão, Senhor. Que amor é este, Senhor? Que o Senhor nos amou quando não merecíamos, ó Pai.
Nós não somos perfeitos, Senhor. Nós conhecemos as nossas falhas e há falhas em nós que nós até esquecemos, ó Pai. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de cada uma delas. Eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia, Senhor, e alcance nossos corações. E nos aperfeiçoe, Senhor, em Ti, para que sejamos capazes de amar, Senhor, aqueles na qual desprezamos, Senhor. Que sejamos capazes de amar aqueles que nos fazem tantos males, Senhor. Aqueles que falam, que zombam de nós, Senhor. Aqueles que não são dignos, Senhor, do nosso amor, porque nós pensamos assim. Mas o Teu amor, Senhor, torna eles dignos de receber este amor. E é este amor que Tu tens, Senhor, que precisa ser dado aos nossos corações, para que nós possamos também perdoar, para que nós possamos também amar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos Teus filhos aqui. Ensina-nos a andar, Senhor. Andar como filhos de Deus, verdadeiramente, Pai. Eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar se há alguém nessa manhã que não aceitou Jesus ainda como o Senhor da sua vida e quer receber este Pai como seu Senhor. Aceitar o sacrifício de Jesus como Salvador da sua vida. Tem alguém nessa manhã? Temos uma jovem ali. Por favor, querida. Vem aqui à frente. Eu gostaria que uma jovem, uma irmã acompanhasse, por favor. Glória a Deus. Veja o amor com que o Pai nos amou. Convido a igreja a se colocar em pé. Vem mais aqui, filho. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o seu nome, filho? Sofia? Sofia, o Pai te ama. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece como você é. Sabe aqueles momentos que você está sozinho? Sabe quando a tristeza vem no seu coração? Ele quer tirar isso, porque isso é a falta dele na sua vida, tá? E Ele vai preencher isso. As lágrimas que você derrama não é para mim, não é na presença de ninguém, é na presença dele, porque Ele está tocando o seu coração. Ele está tocando a sua vida. E Ele está aceitando isso como uma oferta e um louvor a Ele. Nós vamos fazer uma oração aqui com a igreja. Eu vou pedir a igreja toda para repetir junto, e você repita comigo nesse momento. E os irmãos, como um gesto de carinho, vão repetir junto nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, eu venho a Ti, Senhor, reconhecendo, Senhor, os meus pecados. Eu me humilho, Senhor, diante de Ti, e Te peço, trabalhe em minha vida, muda a minha história, o meu coração, e preencha, Senhor, todo o vazio que há nele. Senhor, dá a mim, Senhor, a alegria da salvação. Escreve meu nome no livro da vida e caminhe comigo, Senhor, todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Tem mais uma vida aqui, duas. Deus abençoe. Veja com grande amor o Pai, irmão. Hoje Ele faz de vocês filhas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas uma vez que você aceita o sacrifício de Cristo, vocês estão dizendo: eu sou filho de Deus. Agora, eu queria que vocês estendessem as mãos para cá. Eu vou orar por vocês. Qual é o seu nome? A Sônia. Vamos orar pela Sônia, pela Sofia. E pela Sofia. Os irmãos, apresente o nome delas ao Senhor neste momento. Querido Deus e Pai maravilhoso, eis aqui, Senhor, a Sônia e a Sofia, Pai. Elas estão diante de Ti, Senhor, elas se curvam diante de Ti. E eu sei, Senhor, que elas reconhecem a Ti como o Senhor da sua vida, Pai. E nós Te louvamos nesse momento pela vida delas, ó Pai. Ó Senhor, portanto, eu Te peço, Senhor, que o Senhor as aceite como Tuas servas.
e não somente como amigas, mas agora como filhas do Senhor. Oh Deus, nós somos felizes, Senhor, porque a tua boa mão está estendida sobre este lugar, Senhor. Este lugar é casa de salvação, Senhor, é lugar de restauração, de mudança de vida, Senhor. E estas vidas que sejam transformadas por Ti, põe a Tua boa mão sobre elas, conduz os seus passos, afasta, Senhor, toda a opressão maligna contra elas, dá a libertação do alto, Senhor. Nós rejeitamos, Senhor, toda seta maligna contra elas e declaramos como filhas do Senhor, servas guardadas e protegidas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Graças te damos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia.